Você já parou para pensar que talvez tudo o que você aprendeu sobre dízimo pode estar errado? Sim, errado. Não distorcido, não incompleto. Errado. Porque o que ecoa nos púlpitos hoje, muitas vezes, não é o que está no texto bíblico. E o mais assustador, isso é ignorado de propósito. O que você vai ouvir agora pode abalar suas certezas, mas também pode libertar sua fé. Porque existem 4 fatos bíblicos sobre o dízimo que quase ninguém prega. E não porque são difíceis de entender, mas porque são difíceis de aceitar. A verdade está no texto. Clara, direta, inconveniente. E a pergunta é simples. Você está disposto a encará-la? Fique até o final, porque o 4º fato é tão forte que, depois dele, você nunca mais terá alguma dúvida sobre o dízimo. Mas antes, comente abaixo. Quero aprender mais sobre a Bíblia. Esse simples comentário prova que você tem fome da palavra de Deus. Fato número 1. O dízimo na Bíblia não era dinheiro. O primeiro fato é direto como um golpe e claro como a luz do meio-dia. Na Bíblia, o dízimo nunca foi dinheiro. Isso mesmo, nunca foi salário, nunca foi moeda, nunca foi transferência bancária. E se você acha isso radical, espere até ver o que o texto realmente diz. Em Levítico 27:30 está escrito: todos os dízimos da terra, tanto dos grãos do solo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. O dízimo era agrícola. Em Deuteronômio 14, vemos menção clara ao dízimo de trigo, vinho, azeite e animais do rebanho. Era a 10ª parte de tudo o que a terra produzia, porque o sistema do dízimo foi criado dentro de uma economia agrária, num povo que vivia da terra que Deus havia dado. E isso muda tudo. Na época de Israel antigo, a moeda não era a base do sustento, o alimento era. E por isso, o dízimo era composto de mantimentos. Por que isso importa? Porque mostra que o dízimo era parte de um sistema teológico, agrícola e nacional, não uma regra de finanças pessoais. Ninguém era chamado a entregar 10% do que ganhava em dinheiro, até porque grande parte da população sequer recebia dinheiro como nós conhecemos hoje. O sustento vinha da terra, e era isso que se dizimava. Isso significa que pescadores, artesãos, pedreiros, tecelões e até soldados não dizimavam. Eles estavam fora da obrigação porque não produziam da terra. Mas talvez o ponto mais chocante seja esse. Até mesmo os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros não eram cobrados em relação ao dízimo. Pelo contrário, eles eram os beneficiados por ele. Parte dos dízimos era usada para alimentar os necessitados, e não para custear prédios, salários de líderes ou eventos. O dízimo bíblico era uma forma de justiça social e cuidado comunitário, não uma ferramenta de enriquecimento institucional. Então, quando hoje se prega que você tem que devolver 10% do seu salário, estamos falando de algo que não encontra respaldo na estrutura original do Antigo Testamento. É outra coisa, é outra lógica. E isso levanta uma pergunta urgente. Se o dízimo nunca foi financeiro, por que ele se tornou dinheiro em tantas igrejas hoje? O que se vê em alguns púlpitos atuais é uma adaptação silenciosa. Tiraram o dízimo do solo e colocaram no envelope. Tiraram da colheita e colocaram na conta bancária. Tiraram da terra de Israel e colocaram na renda das pessoas. Mas onde está a ordem para isso? Onde está o versículo que autoriza essa mudança? Ele simplesmente não existe. O que existe é o silêncio e a conveniência. E é aí que muitos fiéis sinceros, cheios de fé, acabam carregando um peso que Deus nunca colocou sobre eles. Um peso inventado. Um peso que gera culpa, medo e, muitas vezes, manipulação. Mas o que vem agora torna tudo ainda mais intrigante. Porque além de não ser dinheiro, o dízimo também não era entregue toda semana. E isso, quando você descobre, muda completamente a forma como você entende essa prática hoje.
Fato número 2. O dízimo não era dado toda semana. O segundo fato bíblico, que quase ninguém prega, é tão revelador quanto o primeiro. O dízimo não era entregue toda semana. Isso mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, o dízimo na Bíblia não era uma prática semanal, muito menos mensal. Ele seguia um calendário específico, com períodos determinados. E isso está claramente revelado nas Escrituras. Em Deuteronômio 14, 28, lemos: Ao fim de cada 3 anos, trarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano, e os recolherás nas tuas cidades. Ou seja, havia dízimos que eram entregues a cada 3 anos. Isso quebra completamente a ideia moderna de um dízimo mensal, constante e obrigatório para cada ciclo de salário. Além disso, a Bíblia apresenta mais de um tipo de dízimo, e cada um tinha um destino diferente. Havia o dízimo levítico, que sustentava os membros da tribo de Levi, o dízimo das festas, que era consumido pelo próprio dizimista em momentos de celebração diante do Senhor, e o dízimo para os pobres, voltado para atender órfãos, viúvas e estrangeiros. Em Deuteronômio 26, esses 3 tipos são mencionados e colocados dentro de um sistema ordenado e espaçado. Isso mostra que o dízimo bíblico era uma prática organizada segundo o tempo agrícola, e não segundo o calendário comercial ou trabalhista. Mas por que isso quase nunca é pregado? Porque confronta diretamente o sistema atual. Muitos líderes, mesmo com boa intenção, acabam omitindo essa informação. Preferem manter a prática de contribuições fixas e frequentes, como se isso fosse a continuação natural da Bíblia. Mas não é. O dízimo semanal simplesmente não existe nas Escrituras. Essa prática moderna foi construída por conveniência e tradição, não por mandamento. Essa verdade deveria ser suficiente para nos fazer repensar tudo. Imagine quantas pessoas já foram condenadas, envergonhadas ou pressionadas por não entregarem o dízimo todo mês, sendo que essa não era nem de longe a prática do povo de Deus no Antigo Testamento. O dízimo era agrícola, sazonal e com múltiplas finalidades. E sabe o que é ainda mais importante? Ele não era usado para sustentar uma liderança concentrada em status ou poder, mas sim para atender necessidades reais: serviço levítico, adoração e cuidado com os necessitados. Agora pense, se a frequência foi alterada, se os destinatários foram trocados, se os produtos foram substituídos, será que ainda estamos falando do mesmo dízimo da Bíblia? Ou será que criamos outro sistema, parecido por fora, mas totalmente diferente por dentro? Mas, se a frequência foi alterada, os produtos trocados e o propósito distorcido, ainda estamos falando do mesmo dízimo da Bíblia? Ou será que o que chamam de dízimo hoje nem sequer poderia existir sem a terra que Deus prometeu a Israel? Essa revelação é o que você vai descobrir agora, e ela pode mudar tudo o que você pensava sobre esse tema. Fato número 3. O dízimo foi instituído com base na terra prometida. O terceiro fato bíblico que quase ninguém prega é este: o dízimo foi instituído com base na posse da terra prometida. Isso mesmo. Não foi criado como um princípio eterno e aplicável em qualquer época ou lugar. O dízimo surgiu como parte de um sistema territorial, nacional e tribal estabelecido por Deus exclusivamente para Israel. E quando você entende isso, percebe que não se trata apenas de porcentagem ou frequência, mas de contexto geográfico e espiritual. Em Deuteronômio 12, 1, Deus deixa isso claro. Ele ordena que os israelitas guardem os estatutos na terra que o Senhor, o Deus de teus pais, te dá para possuí-la todos os dias que viverdes sobre a terra. Mais adiante, no versículo 11, ele diz: Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Ou seja,
Os dízimos estavam diretamente ligados à entrada e à permanência do povo na terra de Canaã. Quando Israel foi organizado como nação, Deus distribuiu a terra entre 11 tribos. Apenas uma tribo não recebeu herança, os levitas. Por isso, o Senhor estabeleceu que os dízimos da produção agrícola e dos rebanhos seriam destinados a eles. Era uma compensação espiritual e social para que pudessem se dedicar ao serviço no tabernáculo e no templo. Mas repare bem, isso só fazia sentido dentro da estrutura tribal, agrária e geográfica de Israel. Um povo numa terra prometida, com fronteiras, tribos, heranças e responsabilidades distintas. Tirar esse sistema do seu contexto e tentar aplicar de forma genérica hoje é ignorar a base sobre a qual ele foi construído. Não há mais terra prometida com tribos, não há mais sacerdócio levítico oficial, nem templo central em Jerusalém onde os dízimos devem ser levados. O que existe hoje são interpretações que tentam adaptar o modelo, mas sem o alicerce original. E aqui vem o confronto mais direto com o discurso de muitos. Se é de Deus, é eterno. Isso soa bonito, mas nem sempre é verdade. Nem tudo que Deus estabeleceu para Israel foi feito para durar eternamente. Há leis que foram cumpridas, pactos que foram encerrados e sistemas que foram substituídos. E agora que toda essa estrutura caiu, o que sobrou? A terra já não está lá, o templo já não está de pé, o sistema levítico foi encerrado. Então, o que Deus quer de você hoje? A resposta não está em porcentagens. Ela está em algo que só você e o Espírito Santo podem discernir. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Fato número 4. Deus não quer 10%. Ele quer sinceridade. Depois de tudo que vimos, o contexto agrícola, a periodicidade, a ligação com a terra e as tribos, fica claro, o dízimo, como prática obrigatória, não sobrevive no Novo Testamento. E o mais surpreendente é que Jesus, os apóstolos e os escritores da Nova Aliança nunca ordenaram o dízimo como mandamento para os cristãos. Em vez disso, eles apontaram para algo muito mais profundo, mais exigente e mais verdadeiro: a sinceridade. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo escreve: Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa frase destrói qualquer sistema baseado em obrigação, culpa ou porcentagem. Deus não quer 10%. Deus quer verdade. Quer que a sua contribuição venha de um lugar de consciência, de fé, de amor, e não de medo, de pressão ou de manipulação emocional. No Novo Testamento, não há um valor fixo. Não há uma tabela espiritual. O que existe é o coração. Algumas pessoas, movidas por gratidão e propósito, darão muito mais que 10%. Outras, em tempos de dificuldade, darão menos e serão igualmente aceitas por Deus. Porque o que ele observa não é o valor, é a intenção. A oferta da viúva pobre foi pequena em valor, mas gigante em sinceridade. E foi essa que Jesus exaltou. O problema é que, em muitos lugares, ainda se apresenta a contribuição como uma moeda de troca espiritual. Dê e Deus te dará. Como se fosse um investimento com retorno garantido. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho não é barganha, é entrega. É quando eu reconheço que tudo que tenho vem de Deus e que devolver algo a Ele é um privilégio, não uma taxa. Essa visão muda tudo, porque tira o peso, liberta do medo e nos convida a crescer. Deus não quer um povo infantilizado espiritualmente, preso a percentuais fixos, mas filhos maduros, guiados pelo Espírito, generosos com o próximo, comprometidos com a obra e conscientes da sua realidade. Em vez de quanto eu devo dar, a pergunta passa a ser: como posso honrar a Deus com o que tenho? E isso exige mais do que um cálculo. Exige arrependimento, exige escuta, exige coragem.
É por isso que esse quarto fato é tão desafiador, porque ele nos tira da zona de conforto. Não basta obedecer a uma regra. É preciso se abrir para uma vida de contribuição sincera, generosa, proporcional e cheia de propósito. E depois de tudo isso, só uma pergunta permanece. E só você pode respondê-la junto ao Espírito Santo. O que, de verdade, você tem entregado a Deus? Para concluir, reflita. Se todas as estruturas do Antigo Testamento já ruíram, o templo, os levitas, a terra, os sacrifícios, por que insistimos em reconstruir parte desse sistema apenas quando nos convém? Se Deus já nos deu uma nova aliança baseada em liberdade, por que tantos ainda vivem presos a cobranças que Ele nunca fez? A verdade é simples, mas profunda. O Senhor não está pedindo que você entregue uma porcentagem da sua renda. Ele está pedindo que você entregue o seu coração. Não existe fé verdadeira sem sinceridade. E não existe maturidade espiritual sem decisão consciente. Dar não é apenas um gesto, é um espelho. Mostra quem você confia, o que você valoriza e onde está o seu tesouro. Por isso, a grande pergunta de hoje não é: você tem dizimado? Mas sim, sua entrega tem sido honesta diante de Deus? E se esse vídeo mexeu com você, deixe um comentário dizendo: eu quero viver a verdade da palavra. Isso mostra que você está buscando mais do que religião. Está buscando relacionamento. E se você sente que esse conteúdo pode libertar outras pessoas de um peso que Deus nunca colocou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe agora mesmo. Não porque alguém mandou, mas porque seu coração foi tocado. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.